Olá! Hoje vamos falar sobre Ordem Paranormal, Calamidade, o epílogo, mas vamos fazer mais como se fosse uma análise de todos os documentos, até mesmo questionamentos de alguns personagens sobre o outro lado. Porque eu vou dar mais foco para esse conceito do outro lado, sobre o universo paranormal, do que a história dos demais personagens. Vamos dizer que seria um método de investigação fora do Ordem, fora do RPG, como uma forma de a gente começar a teorizar ou começar a ter certas intuições do que poderia haver futuramente. Primeiramente, nós vamos falar sobre uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é o questionamento da Agatha. Eu queria te perguntar umas coisas. Eu tava pensando nesses últimos meses. Algumas coisas não fazem sentido. Sobre todo esse negócio do Kian e dessas relíquias. Como que o plano dele não faz sentido nenhum? Já parou pra pensar nisso? O cara, ele supostamente é um cara que ficou vivo por mais de 4.000 anos, não é? Sim. E aí ele enganou a Ordem pra ficar super poderoso do nada. Sim. Tá. Todos nós. E o objetivo dele, supostamente, ela passando a fúria assim, o objetivo dele supostamente é destruir todo o paranormal. E aí ele quer matar um monte de gente pra acabar com o paranormal, porque quem sabe sobre o paranormal é que traz o paranormal, e ele quer matar todo mundo que conhece o paranormal. Ou seja, ele quer cometer genocídio e matar um monte de gente. Isso não faz muito sentido, né? Se ele matar um monte de gente, vai enfraquecer a membrana e vai ficar mais forte aí no paranormal, não é? E aí beleza, digamos que ele consiga de algum jeito matar todo mundo. E ele... Se o paranormal começou uma vez, se o paranormal surgiu uma vez, o que impede ele de surgir de novo? O plano dele não faz sentido nenhum. O cara tem 4.000 anos e é um puta imbecil. O Kian, pelo menos o tanto que eu conheci ele usou enganação esse tempo todo. Nada pode estar impedindo ele de estar enganando a gente agora. Eu sinto que tem alguma coisa que a gente não tá vendo, Agatha. Tem alguma coisa que a gente realmente não consegue enxergar do plano dele. E por que depois que aconteceu, depois que tudo aquilo aconteceu, eu achei que ia ser o caos, ia todo mundo explodir, ia ter sangue, morte, tiro pra todo lado. Não aconteceu nada. Aquelas máscaras só ficam olhando a gente nas sombras. Não tem sinal nenhum do Kian. Eu acho... Não faço ideia do que ele pode estar fazendo agora. Mas ele vai agir. E a gente tá pronto quando ele agir. Bom, eu espero que a gente não perca mais ninguém nesse meio tempo. O questionamento da Agatha faz bastante sentido, porque não se sabe como se originou o outro lado. Não se sabe como que o outro lado funciona de maneira exata. E ainda, o plano do Kian, ele só vai enfraquecer a membrana e fortalecer o outro lado. Devemos guardar esse questionamento da água até a gente descobrir o que o outro lado é e qual deveria ser o plano definitivo para acabar com o outro lado. Retomando aos acontecimentos do Ordem, tem uma documentação de um dos casos de Arnaldo Fritz. Como sempre, em toda temporada de Ordem Paranormal, existe uma convergência com os casos de Arnaldo Fritz. E isso demonstra que, descobrindo o passado de Arnaldo Fritz, será essencial para os casos futuros. E isso não está só comprovado nesse episódio, e sim nos próximos episódios futuros. Até o momento, até o episódio 4. Documentos encontrados assim, normalmente, eram censurados pelo próprio Arnaldo. E normalmente, ele fazia isso quando envolvia crianças, no caso. Você lê pra mim esse documento, Arthur? Claro. Posso ler, Sr. Veríssimo? Por favor. Registro de civil com envolvimento em incidente paranormal concluído. Data de arquivamento, alguma data de 98. Nome civil, Elza Verlas. Não tem muita informação sobre ela, mas no relatório diz, eventualmente, tá tudo riscado, como sempre, e
um pouquinho mais pra frente tá, eventualmente se transformando em uma aberração com sangue. Mais coisa arriscada. Elsa possivelmente foi manipulada. O ocultista envolvido foi assassinado, entretanto. Depois, essa parte, segunda parte que eu falei, tava arriscado também, esqueci de te avisar. E aí no finalzinho tá, mais mantendo o alerta registrado. Ou seja, não entendi nada. O que isso significa é que o Arnaldo resolveu um caso há mais de 20 anos atrás nesse lugar. E a mulher encontrada morta era exatamente essa mulher que foi registrada. Além de um vídeo de uma figura diabólica. E no Grimório do Arnaldo nós temos algumas informações sobre pesquisas dele relacionando o diabo à origem do paranormal. É compreensível o nosso querido Arnaldo Frieds censurar as documentações, mas haveria tanta necessidade em censurar esse tipo de documentação, já que, como foi dito anteriormente, as informações vão servir para casos futuros, e só para demonstrar que certas informações de certos lugares poderiam ser úteis na história de Ordem, o livro de Daniel Hartmann, Os Contos de uma Criatura Carente, se algum personagem tivesse esse tipo de informação, eles poderiam ter tirado vantagem disso e conseguirem ter desvendado esse caso em uma palavra só. Porque até mesmo foi necessário a inserção desse tipo de conteúdo na história, como é demonstrado através de vários mini trechos do conto, da obra de Daniel Hartmann. Mas como algo que nunca nasceu poderia ser amado, ele não tinha uma mãe, ele nunca sentiu amor. Aí eu olho para as pessoas assim, para ver se eles estão interessados no que eu tô lendo. Tá todo mundo assustado. Eu tô olhando. Vou continuar. Pode continuar. Tudo o que ele tinha era o vazio em seu rosto, a carência em sua existência, a fúria maldita. E por isso ele se adaptou. Ele aprendeu a caçar o amor, a devorar o amor. Se ele não pode despertar o amor nos outros, pelo menos poderá saborear o amor dos outros. Mamãe é a única palavra que parece entender. Uma única palavra simulada, capaz de abrir tantas portas. Portas que ele nunca conseguiria abrir. Algumas lendas antigas contam que apenas aqueles que foram amados são permitidos por Deus a abrir portas. Por isso vampiros solitários só podiam ser convidados e odiavam crucifixos. O amor maternal transcende barreiras. Toda vez que ele lê, eu fico tipo sorrindinho assim, olhando pra ele. Sempre assusta. Os sentimentos tão intensos, tão compenetrantes de uma mãe por seu filho podem surgir mesmo antes dele nascer. Isso é verdade. Um leve movimento dentro do útero é capaz até mesmo de mudar a compleição de uma mãe. Alguns pais, mesmo que em raras situações, também conseguem amar aquele que sequer terminou de se formar. O amor mais puro, mais intenso. Era tudo que ele precisava. Sentir o amor pelo menos uma vez. Mas ele nunca foi amado, e muito menos permitido por Deus. Ele é o filho do diabo, o ódio encarnado. E ele não quer ser convidado. Ele não quer ser prezado. Ele busca apenas devorar o amor daqueles que poderiam o ter amado incondicionalmente. E ele só precisa que você abra a porta. Certo. E embaixo aí, Balu, tá escrito uma coisa que eu acho que é mais fácil. Aqueles que matarem meu filho serão recompensados. Guardem bem esta informação do símbolo e a informação daquela frase. Aqueles que matarem meus filhos serão recompensados. Porque são essenciais para os futuros episódios. Mas ao decorrer do desenrolar do episódio, eles encontram outros documentos que ainda reforçam mais ainda sobre o filho do demônio e a ideia de que provavelmente o demônio concede pactos se oferecer uma criança para ser filha dele. Filho ou filha dele. Ele continua me... Não faz... Ele continua me chamando daquele jeito. Daquele mesmo jeito, toda vez. Por que você me chama de mãe? Por que eu não sou sua mãe?
e impossível. Me deixe em paz. De onde está vindo todo esse sangue? Que foi, cara? Continua. Por que isso está acontecendo agora? Deus está me punindo? Não importa quantas eu faça, não adianta. Eles continuam vindo. Eu sei por quê. Eu mereço isso, mas eu não quero isso. Eu não queria ter feito o que eu fiz. Como fui achar que minhas ações perdidamente apaixonadas quando jovem não teriam consequências agora? Depois de tudo que eu fiz com meu pequeno Lúcio. Isso não pode estar acontecendo. Não depois de todo esse tempo. A sala continuou trancada. Eu nunca abri. Eu fiz o que o homem mandou. Eu nunca tentei abrir. E mesmo assim, ele apareceu depois de tanto tempo. Eu nunca achei que esse dia chegaria. E agora, toda noite, ele bate na minha porta. Eles batem na minha porta. Essas estatuetas são tudo o que eu sei fazer. Por favor, me deixe em paz. Por favor, eu imploro. Eu já fiz tantas estatuetas. Juan sempre me disse que ele adorava a própria imagem, que recriar sua imagem agradaria a ele. Eu estou tentando tanto e ele não para, sempre trazendo esse maldito livro, sempre esse livro. Eu não quero ler mais, eu vou queimar todos. Dante, a gente tinha encontrado uma foto de um circo. Isso aqui é um panfleto de um circo. O que é que diz nele? O famoso. Você quer que eu... deixa. Bora. Eu deixo você ler a chamada. O famosíssimo show do diabo está de volta. As histórias do famoso circo proibido dos irmãos Diabo eram todas verdadeiras. E Juan Davo, o verdadeiro diabo, finalmente retorna com o seu circo diabólico depois de mais de 30 anos. Lê isso aqui, lê isso aqui. É o filho do capeta. Não, por favor, não. Venha ver o Festival das Criaturas Malditas que chocaram tantos nos anos 60. 60. Uma oportunidade única. Uma experiência que você irá lembrar até mesmo depois dos anos 2000. Arthur, você passou para abrir essa porta e quando você abre ela? Abre. Quando você abre ela, você se depara com um quarto muito bizarro. Você vê um círculo cheio de sangue, como se um enorme símbolo de ritual tivesse sido desenhado e inúmeras estatuetas, daquelas de madeira, do diabo, estão colocadas em forma circular, em cima desse enorme círculo. E nas paredes desse quarto todo escuro de madeira, com roupas jogadas, móveis todos arremessados para todo lado, vocês veem palavras escritas em sangue na parede. Elas leem: o diabo, por favor, me deixe em paz. Eu não queria. Ele voltou. Eu não aguento mais. Hoje é o último dia. Eu fiz tantas e ofereci tanto do meu sangue. Eu tentei abrir o alçapão do depósito mais uma vez, mas aquela trava simplesmente não quebra. Aquele homem, Arnaldo, fez questão de que eu nunca conseguisse abrir de novo. O único que estava com ele ao colocar esse maldito cadeado era Eusébio. E desde o dia em que tudo aconteceu, ele nunca mais foi o mesmo. Não adianta mais, eu não aguento mais. Hoje eu vou abrir a porta. Deu no rádio que tá vindo um circo novo aqui pra Bariguara. Já até falei pra Elza, já ir preparando os material pra vender. Não sei se vou junto porque eu preciso consertar umas coisas na garagem, mas eu peço pra ela me contar depois. Aí outra página. Desde que a Elza engravidou daquele homem do circo, ela não é mais a mesma. Fica sempre falando umas coisas estranhas, dizendo que o homem prometeu que o filho dela vai ser o escolhido. Ele é um anticristo. Esses caras de cidade grande, sempre cheio de baboseira, engravida as meninas e desaparece. Tava assistindo o filme ontem de noite e comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Achei que era o filme, mas aí percebi que tava vindo da casa da Elza, exclamação. Aquele homem do circo tinha voltado para visitar o filho agora que nasceu, mas de noite eles só ficavam gritando umas palavras estranhas e ficava saindo umas luzes vermelhas da casa dela. Hoje, quando eu acordei, o homem já tinha ido embora e ficou só a Elza e o menino. Ela tá toda estranha, cheia de marca. Nossa.
Deu no rádio de novo que aquele circo ia voltar para a cidade, o que significa que aquele homem vai visitar a Elsa de novo. Hoje de noite eu vou olhar o que eles ficam fazendo com essas crianças. Não pode ser nada certo. Sangue, cheio de sangue do diabo. Eles queriam transformar a criança no diabo. Ele salvou o meu herói, matou o demônio. Ele saiu da televisão e me defendeu. Eu vi tudo na minha frente. Ele trancou o assalto do diabo. Eu sangrei, mas ele me salvou. O próprio Eric Tufan, meu herói. Eu vi o segredo do cadeado. Eu vou guardar o segredo do Eric na minha garagem. Que cara idiota, mano. Eu fico olhando, eu vejo que o Arthur achou uma coisa, eu fico assim olhando pra ele assim, ó. Tá muito lê o difícil seu de ler, na primeiro. verdade. Se você quiser ver, você consegue? Consigo. Você pode ler o seu. Eu ligo minha lanterna Eu vou e ler o mostro meu. pra Arthur, não, realmente... Esse é bem difícil de ler. Ó, Por eu isso que tô consigo... pedindo pra vocês primeiro. Eu vou ler mais ou menos o que eu consigo ler. Deixa Não, ele ler peraí, primeiro, deixa eu ler o que meu ele vai ler primeiro. primeiro, que ele pegou mais Ah, rápido. tá, é Lê o verdade. meu. Mas eu vou ler Tá bom. dessa vez. Eu acredito em você, meu amor. É difícil ler desse jeito. Nós usaremos o nosso filho para invocar o diabo mais uma vez. E de Anda logo, decente! e de Ele oferecerá um acordo a você. Eu cutuco o Arthur e falo assim, ó. Você voltará a ter a grandeza que um dia teve. Mas por quê? Por que ele quer uma criança? E por que agora ele quer que matem essas crianças? O demônio tem que ter algum propósito para essas mortes. Será que matando uma criatura paranormal traz alguma força para ele? Provavelmente estes questionamentos vão ser só respondidos mais para frente também. Um dos acontecimentos que até nos traz uma certa dúvida do que aconteceu, porque o que era contado parecia que era uma criança diferente do que foi demonstrado no final do episódio. Agora sim. Essa é a criança que vocês estão vendo. Dante, esse é o menino que você só tentou salvar. Você fez um ritual guia. Ele começa a se transformar na frente de vocês. Ele tem uma forma aterrorizante. Com mais de 3 metros de altura. Uma pele grosseira e garras pontudas e curvadas. Vocês acabaram de encontrar um carente. Meu Deus! Meu amigo! O que foi? Ele parece. Eu não sei o que eu fiz! Meu amigo! Ele parece uma espécie de inseto monstruoso enorme, com um enorme ferrão saindo da boca de um rosto, de uma espécie de um rosto demoníaco. No topo, balançando com uma espécie de isca perturbadora pendurada no anzol, o corpo da criança, conectado numa espécie de tentáculos com garras. Isso demonstra tanto que o Kian deve ter planejado tudo, que ele deve ter planejado até que transformar a criança nessa criatura para assim utilizar ela como uma espécie de oferenda para o demônio. Então o Kian já estava premeditando tudo isso. Mas aí que tá, o propósito era fazer um desejo ou por acaso ter o demônio ao lado dele? Isso que deixa muito em aberto. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like, compartilhem, se inscrevam. E eu estarei também fazendo uma análise do episódio 1, 2, 3, 4 e, se for possível, aos demais episódios futuros. Até mais. Tchau.